Hoje, vamos dar uma olhada no que os cientistas descobriram neste asteroide. Muitos perguntaram se existe vida fora do nosso planeta. Várias agências espaciais fizeram um ótimo trabalho na descoberta de novos planetas, alguns dos quais têm muitas coisas em comum com a Terra. O que significa que sabemos que existem outros planetas lá fora que poderiam conter vida complexa. São essas descobertas que nos levaram a explorar mais certas regiões. Algumas das descobertas mais interessantes são as de asteroides. Esses grandes corpos rochosos são interessantes por uma série de razões. Uma porque eles têm a capacidade de exterminar toda a vida na Terra, e também porque podem nos dizer muito sobre nosso sistema solar. Então, hoje, vamos dar uma olhada nesta compilação de descobertas e anúncios recentes. Em um achado estranho, uma rocha espacial parecia ter uma pirâmide negra sobre ela. A pirâmide no asteroide 1999 RQ-36 foi identificada por cientistas nos laboratórios da ISRO. O objeto alienígena foi descoberto em nosso sistema solar em 2014. O asteroide se parece com uma rocha normal no espaço, mas quando observado cuidadosamente, parecia ser habitado. Esta é uma evidência fantástica de cientistas indianos nos laboratórios da ISRO. Os detalhes desta pirâmide são fantásticos e você pode ver duas outras estruturas retangulares nela. O asteroide provavelmente não é para mineração, tanto quanto usado como uma pequena estação espacial. Um objeto desse tamanho com uma estrutura dessa é um pouco desproporcional, então esta não pode ser uma instalação de mineração, relatou os especialistas. Esta grande estrutura deve estar escondida neste pequeno asteroide, então provavelmente está monitorando planetas à medida que passa por eles sem que nenhuma vida primitiva os descubra. No entanto, os cientistas indianos estavam em cima dela e a pegaram rapidamente. Ótimo trabalho dos especialistas da Índia. No mundo, formas misteriosas são um prato cheio para especulações sobre civilizações extraterrestres. Nesse quesito, a sequência capturada pelo satélite espacial NEOSAT, que mostra um asteroide com um relevo que parece ser uma pirâmide negra. A estrutura foi avistada na rocha espacial, conhecida como 1999 RQ-36, asteroide conhecido pelos cientistas desde 1999 e que se aproxima lentamente da Terra. Na velocidade atual, o corpo celeste deve chegar ao planeta em cerca de 170 anos. Segundo o site Tempo de Negócios Internacionais, a Organização de Estudos Espaciais da Índia, ISRO, analisou as imagens e constatou que a estrutura realmente tem uma forma piramidal. Apesar disso, a entidade não fez nenhum comentário sobre uma suposta construção extraterrestre. Hoje, vamos dar uma olhada neste interessante objeto que foi encontrado no fundo do oceano. Você sabia que mais de 80% do oceano permanece inexplorado? Isso deixa muito espaço para descobrir muitos mistérios oceânicos. De casos não resolvidos a descobertas. O primeiro que vamos ver é a descoberta da pirâmide subaquática dos Açores. Pirâmides foram construídas em quase todos os lugares do mundo, com uma semelhança assustadora e um mistério já existente para aqueles que estão acima do solo. Aqueles abaixo do solo são ainda mais instigantes. A descoberta foi feita logo à saída das ilhas de São Miguel e Terceira, nos Açores. Diocleciano Silva, o homem que disse ter descoberto esta estrutura, fazia uma viagem de pesca e utilizava o equipamento batimétrico do navio. Os canais de notícias portugueses relataram uma descoberta interessante.
Supostamente, existe uma enorme pirâmide subaquática entre as ilhas de São Miguel e Terceira nos Açores. A pirâmide foi descoberta pela primeira vez por Diocleciano Silva. O Sr. Silva estava terminando a sua viagem de iate no Atlântico, perto das ilhas dos Açores, quando de repente obteve um sinal estranho do seu radar, que imediatamente teve em consideração. Após a identificação dos sinais de radar, o Sr. Silva notou uma estrutura colossal que parecia uma pirâmide com seu pico submerso cerca de 13 metros abaixo do oceano. Segundo ele, esta formação surpreendente pode pertencer à mítica Atlântida, como as imagens sugerem. A pirâmide subaquática tem um formato perfeito e é voltada para os pontos cardeais, assim como o Grande Pirâmide de Gizé. Ele afirma ainda que a pirâmide é uma estrutura perfeitamente quadrada, orientada para corresponder às direções principais da bússola. As medições foram feitas por meio de tecnologia GPS. Estima-se que a estrutura tenha 60 metros de altura com uma base de 8.000 metros quadrados. Estes dados foram também analisados pelo Instituto Hidrográfico da Marinha Portuguesa, que pretendiam determinar se a estrutura é de origem humana ou apenas uma ocorrência natural. Existem muitas especulações e teorias sobre a pirâmide. Alguns pesquisadores vão a extremos e afirmam que se trata de um remanescente da Atlântida. Alguns até dizem que foi feito por alienígenas. Os cientistas dizem que, com base nos exames mais recentes, a estrutura parece uma colina vulcânica subaquática. A pirâmide está localizada em uma área do meio Atlântico que está submersa há 20.000 anos. Esta é aproximadamente a época da última era glacial. Os defensores da ideia de que este é um objeto feito pelo homem estão dizendo que a civilização que existia aqui antes da Idade do Gelo é responsável por construí-lo. É interessante que esta descoberta tenha ocorrido recentemente depois de arqueólogos da Associação Portuguesa de Investigação Arqueológica terem descoberto alguns indícios da existência humana nos Açores milhares de anos antes da vinda dos portugueses. Esse fato convenceu alguns pesquisadores a apoiar ainda mais a ideia de que uma civilização diferente e mais antiga fez a pirâmide. Em 2001, uma equipe de exploradores fez uma incrível descoberta no mar que cerca a ilha de Cuba, na costa oeste do país insular, cerca de 650 metros abaixo da superfície. Os pesquisadores conseguiram identificar, com seus tecnológicos equipamentos de sonar, grandes estruturas de pedra, anteriormente desconhecidas pelo mundo. A missão de exploração, patrocinada pelo governo de Cuba, ainda na época do regime do comunista Fidel Castro, fez com que muitos questionassem se o achado seria uma espécie de Atlântida latino-americana. Essa comparação deu-se principalmente devido ao fato das pedras encontradas estarem dispostas de uma maneira que parecia demonstrar uma espécie de desenvolvimento urbano no local onde muitos navios espanhóis afundaram durante a época da colonização europeia no continente americano. Além de conter muitos tesouros, as embarcações também poderiam revelar mais sobre a história colonial do continente. A cidade, afundada, está localizada na península de Guanacabibes, na província de Pinar del Rio, extremo ocidental de Cuba, e por mais que tenha sido encontrada em 2001, há quase 2 décadas, ainda desperta interesse nos curiosos sobre o tema e especialistas. No entanto, são poucas ou nenhuma as pesquisas a respeito do local sendo realizadas atualmente. O Google Maps fez isso de novo. O oceano profundo e escuro está cheio de muitos mistérios e muitos processos podem ser responsáveis por criar essa forma redonda e a grande trincheira que ela deixou para trás. Poderia ser um OVNI enorme que está se movendo? Nesse caso, isso levanta a questão das naves-mãe alienígenas e sua capacidade de agir como bases temporárias.
Afinal, o melhor lugar para um extraterrestre armar acampamento seria longe dos olhos humanos curiosos, e o fundo do mar é um local ideal. Os pesquisadores de OVNIs calcularam o tamanho do objeto circular em aproximadamente 5 quilômetros de diâmetro. A trilha curva que deixou para trás mede cerca de 74 quilômetros de comprimento.